Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos, que Deus abençoe, tá? Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo e eu espero realmente que o Senhor possa nos ensinar e nos edificar nesse dia. Amém? A parábola que nós vamos ler é a parábola do fariseu e do publicano, né, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Né? Jesus diz assim: E disse também esta parábola aos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos aos seus próprios olhos e desprezavam os outros. 2 pontos. Aí ele vai contar a parábola, né? 2 homens subiram ao templo para orar, ou seja, eles foram buscar a Deus. Um era um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo, ou seja, ele orava para ele mesmo, de si para si, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, o publicano estava perto dele, né? Versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que deste justificado foi para sua casa o publicano, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Qual o propósito de Jesus com essa parábola aqui? O próprio versículo 9 diz, né? Nós lemos aí que Jesus dirigiu essa palavra àqueles que se acham justos aos seus próprios olhos, né? E, consequentemente, quem se acha justo aos seus próprios olhos despreza os outros, né? Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre aqueles momentos onde nós estamos bem, né? Aparentemente bem espiritualmente, né? Estamos lendo a palavra, estamos estudando a palavra, estamos aprendendo mais, estamos orando mais, jejuando mais, indo a todos os cultos, né? E tudo isso é muito bom e necessário para a nossa vida devocional. Isso não deve ser desprezado. Então, é esse o foco de Jesus aqui com essa parábola. O problema é quando estas coisas que fazemos para o Senhor nos fazem olhar para nós mesmos e nos considerarmos justos, melhores, mais espirituais do que o outro irmão que não conhece tanto, que não sabe tanto, ou que está pecando mais do que nós mesmos, na nossa conclusão, não é? Aquele irmão que está chegando agora, ou quando nos achamos até melhores do que aqueles que não são salvos. Este é o pecado do orgulho, que nos faz olhar para nós mesmos como pessoas superiores, como melhores até mesmo do que nós somos. O problema é que quando a minha vida devocional não me faz olhar Deus como Ele realmente é, santo, justo, perfeito, e a mim mesmo como pecador necessitado da sua graça, eu vou me tornar orgulhoso e vou achar que aquilo que eu faço para Deus me torna justo e aceito diante dele. Consequentemente, aquele que eu olho para o meu lado e vejo que não está fazendo o mesmo que eu vou desprezá-lo. Quando eu me comporto desse jeito, eu preciso me arrepender. Isso é uma observação importante para nós aqui, né? Mas voltando à parábola, é importante que nós deixemos de lado o nosso conceito de fariseu aqui do lado ocidental do mundo, né? Por quê? Para nós compreendermos bem essa parábola aqui e o porquê que provavelmente aquilo que Jesus disse no final, que o publicano foi justificado e o fariseu não, pode ter chocado muita gente.
né? Tudo isso que o fariseu disse aqui, né, que ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo, ele aparentemente era alguém espiritual porque ele orava, né? Estereoticamente, o fariseu ele era visto como alguém que buscava Deus com seriedade. Nós lemos aqui, ele jejuava 2 vezes por semana, normalmente eram segundas e quintas. Ele dava dízimo de tudo quanto ele tinha. Ele era alguém que estava frequentemente ensinando e lendo as escrituras do Antigo Testamento. Ele era alguém que estava constantemente corrigindo as pessoas com relação à maneira como elas deviam viver para agradar a Deus. Estavam sempre na sinagoga, sempre no templo. Então, os fariseus, para as pessoas comuns, eles eram o tipo de homens espirituais, homens santos, homens que deveriam ser seguidos como modelo. Os judeus comuns respeitavam muito os fariseus e aquilo que eles falavam. Só para ficar claro, isso é muito importante para o contexto da época. E por outro lado, nós temos os publicanos. Os publicanos eram aqueles judeus que trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos dos seus próprios conterrâneos, né? Eles eram judeus que cobravam impostos dos judeus para o Império Romano. E naquele período, Israel estava sob a tutela, a batuta do Império Romano. Não era castigado, não tinha guerras dentro do território, mas isso tinha um preço, né? Ele era vassalo, era como se fosse escravo do Império Romano. Então, os cobradores de impostos de Roma eram judeus. Então, isso fazia com que os judeus ficassem irados e não gostavam dos publicanos. Não somente por isso, mas porque eles também fraudavam os impostos, né? Eles tinham o famoso caixa 2 para com os seus próprios conterrâneos, com seus próprios irmãos, né, de sangue e de terra. Isso fazia com que, aos olhos dos judeus, os publicanos fossem vistos como os piores pecadores, né? Agora, uma observação sobre essa parábola aqui também é importante, que Jesus não está querendo dizer que pelo fato de o fariseu, que era um exemplo de espiritualidade na época, não ter sido aceito por Deus e o publicano sim, Jesus não está querendo dizer que o certo virou errado e o errado virou certo, né? Os dois, eles vão ao templo orar. Porém, Jesus choca os seus ouvintes quando ele diz que o fariseu não foi aceito e o publicano sim. Por quê, gente? Nós precisamos lembrar que Jesus disse que veio buscar e salvar o que estava perdido, o doente, e não aquele que se achava justo, aquele que se achava são aos seus próprios olhos. O fariseu, ele tinha uma oração no seu livro de orações da época que representa bem essa oração que Jesus cria aqui na parábola. Eles diziam assim: bendito, ó Deus dos céus, Rei do universo, que não me fizeste gentil, não me fizeste escravo e não me fizeste mulher. Olha a arrogância daquele povo. Eles realmente se achavam justos somente pelo fato de Deus tê-los escolhido no Antigo Testamento, tê-los dado o privilégio da lei, de serem eleitos pelo Senhor para por meio deles vir o Messias, mas eles não se arrependiam dos seus pecados. Eles achavam que pela vida que eles viviam de serviço a Deus, de buscar ao Senhor, eles achavam que eles não eram escravos do pecado, eles achavam que não precisavam se arrepender. E qual foi a primeira mensagem que o Senhor Jesus pregou após sair do deserto? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, nós precisamos lembrar que Jesus não veio buscar o que se acha justo. Jesus veio buscar o doente, aquele que está enfermo pelo pecado, aquele que é escravo do pecado. Então, Jesus veio buscar o pecador perdido, aquele que se arrepende e crê no Evangelho. Como mostra aqui esse publicano, quando ele chega diante do Senhor para orar, como é que ele ora? Tem misericórdia de mim, pecador. Então, aquele publicano, ele representa o cristão
que realmente sabe quem é Deus e quem ele é diante de Deus. Aquele que sabe que é um pecador miserável que necessita da graça do Senhor Jesus através do Evangelho. Esse, quando conhece a Deus, quando conhece a Cristo, quando conhece o Evangelho, ele automaticamente olha para si mesmo e vê que está perdido e que necessita da misericórdia de Deus. É a esses que o Senhor Jesus ele declara que será justificado, porque se arrependeram dos seus pecados e creram no Evangelho, e não aqueles que pensam que Deus vai aceitá-los pelo que eles fazem todos os dias na igreja, pelo que fazem para o Senhor e por outras pessoas. Esses estão confiando na sua própria força, nas suas próprias obras, e pelas suas próprias obras ninguém será salvo. Nós precisamos fazer obras, nós precisamos servir ao Senhor, mas por gratidão, por termos sido salvos, e não para nos justificar diante das pessoas e principalmente nos tornarmos pessoas orgulhosas. Então eu queria tirar 3 lições para nós aqui rapidamente dessa parábola, que são muito importantes, coisas que nós já falamos aqui. A primeira delas é: se nossa vida devocional, gente, o nosso estudo, nosso serviço ao Senhor na igreja, não nos torna pessoas mais humildes diante de Deus e das pessoas, não é a Deus que nós estamos buscando e nem servindo. Nós estamos servindo ao nosso próprio umbigo. Lembra que aquele fariseu estava orando de si para si mesmo. Por mais que aparentemente ele estivesse orando a Deus, ele estava olhando para o seu próprio umbigo. Então, se a nossa vida devocional não nos torna mais humildes, o problema não está na nossa leitura da palavra e no nosso serviço ao Senhor. Está na motivação do nosso coração que está errada. Nós precisamos nos arrepender. Nós estamos servindo ao Senhor pelos motivos errados. Não porque fomos salvos, mas porque queremos aparecer, queremos ser vistos, queremos nos considerar superiores aos outros. A segunda lição é que nós não devemos medir, gente, a espiritualidade de ninguém por aquilo que aquela pessoa faz. Por quantas vezes ela prega, por quantas aulas ela dá, pelo dízimo que nós damos, por quantos cultos nós vamos na semana, aquilo que nós fazemos para o Senhor. A espiritualidade de ninguém deve ser medida por isso. Veja o fariseu, era um modelo de espiritualidade aos olhos das pessoas, mas não foi aceito por Deus. Ainda que todas essas coisas, servir ao Senhor, estudar a palavra, ter comunhão com Deus em oração, jejuar, nos santificar, servirmos uns aos outros e juntos ao Senhor na igreja e a comunidade que nós estamos, façam parte da nossa vida e devam fazer, tá? Nada disso deve ser cortado. Essas coisas não servem para medir a espiritualidade de ninguém, né? A nossa espiritualidade deve ser medida pela humildade que nós temos diante de quem Deus é. Quando nós sabemos quem Deus é, nós automaticamente temos a consciência de quem nós somos. Como diz o publicano, pecador, tem misericórdia de mim. Então nós nos tornamos humildes quando nosso serviço, nossa vida com Deus nos aproximam de Deus e nos mostram quem nós somos. E aí nós nos tornamos mais dependentes do Senhor. Então a espiritualidade de alguém não é medida pelo que ela faz, mas pelo quanto ela sabe que é pecadora e necessitada da graça de Deus. E uma última lição, gente, é que é impossível nós buscarmos a Deus de verdade, né, nos aproximarmos dele e não nos humilharmos como o publicano, sabia? É impossível que isso não aconteça quando buscamos a Deus de verdade, com o propósito certo. Porque quanto mais perto do Senhor, mais nós vamos enxergar os nossos pecados, mais nós vamos enxergar as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e mais iremos perceber quão necessitados nós somos da sua graça. Portanto, meus irmãos, que nós possamos, através do ensino dessa palavra, dessa parábola aqui, nós buscarmos cada vez mais ao Senhor, porém conscientes de que quanto mais perto do Senhor nós estivermos, né, mais humildes nós devemos ser, mais amorosos uns com os outros, porque é isso que o Evangelho nos ensina.
a olharmos para esse Deus santo e justo que decidiu ser gracioso e misericordioso com pecadores como nós. Então, diante de um evangelho tão maravilhoso como esse, só nos cabe fazermos igual o publicano. Todos os dias, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque eu preciso de Ti para continuar firme até o fim e ajudar outros a se manterem firmes. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.